Olá, pessoal. Eu sou a professora Josiane Louvera. Eu, além de lecionar Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais, eu também advogo. Então, agora, chegaram para a gente várias dúvidas e perguntas sobre o tema prisão preventiva versus caso Deolane, a influência. Bom, nós não vamos entrar na causa em si. Por quê? Primeiro, porque não temos domínio do conteúdo que constam dos autos. A gente só tem notícias sobre aquilo que a imprensa veicula, tá claro? Então, dentro daquilo que a imprensa veicula, a gente vai analisar o contexto da prisão preventiva nessa situação, tá ok? Então, primeiro assunto que precisamos saber. Bom, o nosso ordenamento jurídico, ele trata da prisão em flagrante, que é aquela que independe de ordem judicial, e a pessoa é presa quando encontrada em situação de flagrante delito. O legislador também trata da prisão temporária e da prisão preventiva, que são espécies de prisão provisória, tal como a prisão em flagrante. No entanto, a prisão preventiva e a prisão temporária dependem de ordem judicial. A temporária cabe somente na fase da investigação criminal para os crimes previstos no rol taxativo do artigo 1º da Lei 7.960 de 89 e, no caso de crimes hediondos, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90. Já a prisão preventiva, ela tem previsão legal nos artigos 311 ao 316 do Código de Processo Penal. Quando cabe a prisão preventiva? Tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Desde que haja uma ordem judicial fundamentada. O juiz não pode ordenar a prisão preventiva de ofício, nem no inquérito, nem no processo. Ele precisa ser provocado. Na fase do inquérito, provocado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, ou até mesmo pelo ofendido numa hipótese de crime de ação penal de iniciativa privada. Na fase do processo, o juiz pode ser provocado pelo Ministério Público, pelo ofendido querelante, pelo assistente de acusação, tá? Pode ser feita essa provocação nos termos do artigo 311. Para o juiz ordenar uma prisão preventiva, é imprescindível que esteja presente os requisitos e pressupostos previstos no artigo 312 e 313 do CPP. Então, o artigo 312, vamos aqui a ele, do Código de Processo Penal, está aí na sua telinha, vai dizer o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada. Decretada aqui por quem? Decretada pelo juiz, devidamente provocado, como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O parágrafo 2º desse artigo 312, que está aí na sua telinha, vai dizer o seguinte: a decisão do juiz que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo à existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Agora que você leu junto comigo o artigo 312, caput, parágrafo 2º, você vai perceber o seguinte: cabe, professora Josiane, de acordo com o que está no artigo 312, parágrafo 2º, a prisão preventiva da influencer Deolane? Bom, considerando os fatos noticiados, que essa prisão tem como fundamento uma investigação acerca de um fato
ocorrido lá em 2020, nós aí estaríamos diante já da ausência de um dos requisitos para que a prisão pudesse ser decretada. Porque aqui o legislador diz claramente, quando o juiz decretar a preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Então, veja bem, se essa prisão é motivada com fundamento em fatos que foram ocorridos em 2020, 2021, 2022, nós estamos em 2026. Então, a contemporaneidade não está presente. Não está presente. Por quê? Porque eu não posso, em 2026, prender alguém preventivamente relacionado a um fato de 2020. Tá claro? Agora, isso porque estamos considerando o que está sendo noticiado. Porém, vamos imaginar a seguinte situação. O fato ocorreu em 2020 e fez com que se deflagrasse uma investigação. Ok. Em 2026, por exemplo, verificou-se a prática de novos fatos que, aparentemente relacionado àquele, pode se tratar de uma lavagem de capitais. Então, aí, eu não teria contemporaneidade em relação ao fato de 2020, mas eu teria aqui a existência concreta de fatos novos que seriam suficientes para justificar a prisão preventiva. Ok? Ah, Josiane, isso está presente? Não sei, não tenho inquérito em mãos. Ok? Então, para se decretar uma prisão preventiva, tem que se motivar, fundamentar no perigo da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, ok? Até porque a prisão preventiva no nosso ordenamento jurídico, ela é uma exceção, ela é a última ratio. Só se determina uma prisão preventiva quando as medidas cautelares pessoais diversas da prisão não forem suficientes. É o que dispõe o artigo 282, parágrafo 6º desse mesmo Código. E como se verifica aqui, o que nós vimos? Nós vimos o seguinte: quando há uma prisão preventiva decretada, quando ela for decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da ação criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Vimos que o critério contemporaneidade, pelo que está sendo noticiado, não está presente. E por esse motivo, não se poderia decretar a prisão preventiva. E o que nós vamos entender como uma aferição de periculosidade do agente que gera a necessidade da prisão para garantir a ordem pública? O artigo 312, parágrafo 3º, diz isso para a gente. Aqui, no parágrafo 3º, o legislador vai dizer o seguinte: devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública. Então, vamos analisar se o comportamento da Deolane, o modus operandi, o modo de agir, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa, ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. Ah, então o modus operandi dela teve violência ou grave ameaça? Ou, no modus operandi dela, verifica-se a premeditação para a prática de um fato delituoso? 2. Há a participação em organização criminosa? Esse segundo critério aqui é, de acordo com a investigação que está sendo noticiada, um dos critérios autorizadores da preventiva, que é a participação em uma organização criminosa para a lavagem de capitais. A natureza, a quantidade, variedade de drogas, armas ou munições apreendidas. Esse critério não diz respeito ao fato por ela praticado. Imputado, né? Não vou dizer praticado. O fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Então, o que se está dizendo aqui? O juiz, quando for analisar se vai decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, vai ter que verificar o modus operandi, vai ter que verificar se há participação em organização criminosa, quando envolve droga e armas, a natureza e a quantidade, e, independentemente do crime praticado, se há aqui o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive tendo em vista a existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Então, tem que se analisar
há indícios de autoria e prova da materialidade que demonstram que a liberdade da Deolane gera risco à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal, à conveniência criminal, se for verificado isso, aí se justifica a decretação da preventiva. Além disso, o parágrafo 5º do artigo 310, que está na sua tela, vai dizer: são circunstâncias que recomendam a prisão preventiva. Deve o juiz analisar essas circunstâncias e verificar se a prisão preventiva é recomendável. Quando houver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais praticadas pelo agente. Quando a infração tiver sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Quando o agente tiver sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se dessa outra infração penal o agente já foi absolvido posteriormente. Ou ainda, ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito policial ou ação penal. Ter havido fuga ou haver perigo de fuga. Haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, conservação e incolumidade da prova. Vamos traduzir isso aqui? A Deolane solta atrapalha o regular andamento do inquérito ou do processo? A Deolane solta, ela é um perigo para a produção e conservação das provas? A Deolane solta fugiu ou tentou fugir ou está na iminência de fugir? A Deolane solta, com o seu comportamento, demonstra a prática reiterada de infrações penais? Se isso estiver presente, justifica-se a decretação da preventiva. Então, para que se decrete a prisão preventiva, o juiz precisa decretar fundamentando se há risco à ordem pública, se há risco à ordem econômica, se há risco para regular instrução criminal, se é necessário para assegurar a aplicação da lei penal. Basta isso? Não. Ainda é necessário o que diz o artigo 313. Nos termos do artigo 312, ou seja, todos esses requisitos que nós vimos, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Essa exigência é para quem é preso primário. Se ele for reincidente em crime doloso, cabe a decretação da prisão preventiva, independentemente da pena máxima ser superior a 4 anos. Mas, diante dos crimes que estão sendo imputados, dizendo que a Deolane tem participação, de acordo com aquilo que está sendo veiculado na imprensa, são crimes que efetivamente a pena é superior a 4 anos. Então, esse requisito aqui já estaria satisfeito, tá claro? Agora, ainda tem um detalhe. Se o crime for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, é o caso do PCC. Tá? Grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para consecução das condutas previstas no artigo 2º da Lei 15.358 de 2026. Então, nessas hipóteses, caberia prisão preventiva. O que é necessário salientar e é necessário saber? Essas hipóteses estão presentes no caso concreto? Temos como afirmar isso? Eu aqui não tenho. Por que não? Como já disse para vocês lá no início do nosso vídeo, a gente não tem aqui informações do que efetivamente existe nos autos. A gente só tem informações daquilo que está sendo veiculado. E de acordo com aquilo que está sendo veiculado, a gente está diante de uma situação onde há uma investigação imputando a Deolane a participação em uma organização criminosa para o fim de lavagem de capitais. E aí, tecnicamente falando, a gente está diante de situações que admitiriam a decretação da prisão preventiva. Porém, um detalhe se impõe aqui. O legislador vai dizer para a gente no artigo 317 do CPP. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo ausentar-se com autorização judicial. E aí, o que é essa prisão domiciliar? A prisão domiciliar não é uma quarta espécie de prisão provisória, e sim é a execução da preventiva no domicílio.
Então, se estão presentes os requisitos da preventiva, ela é decretada. E aí o agente vai ficar preso no estabelecimento prisional ou no seu domicílio? Depende. Se o juiz verificar que o agente é maior de 80 anos, é extremamente debilitado por motivo de doença grave, é imprescindível os cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, é gestante, é mulher com filhos de até 12 anos de idade incompletos, é homem, caso seja o único responsável por esse filho de até 12 anos de idade incompleto. Se uma dessas 6 situações estiverem presentes, o artigo 318 vai dizer que o juiz poderá substituir a preventiva pela domiciliar. Poderá. O juiz não está obrigado a substituir. Mas em se tratando de mulher, quando essa mulher for gestante, quando essa mulher for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída a prisão domiciliar, a prisão preventiva pela domiciliar, desde que essa mulher não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, essa mulher não tenha cometido crime contra o seu próprio filho ou o dependente. Se nós analisarmos o crime imputado, lavagem de capital, é um crime que notadamente é praticado sem violência ou grave ameaça. Então, como também não foi praticado contra o próprio filho dependente, a Deolane, caso estivesse presente os requisitos para prisão preventiva, poderia ter o juiz substituído a prisão preventiva pela domiciliar. E se você analisar bem a redação do artigo 318 e do artigo 318A, você verifica que no 318A, quando o crime é praticado sem violência ou grave ameaça, o legislador não diz que o juiz poderá substituir a preventiva pela domiciliar. O legislador diz que a prisão preventiva será substituída pela domiciliar. Então, aqui, o legislador não tratou como sendo uma faculdade do órgão julgador, do órgão jurisdicional, e sim como um direito subjetivo da mulher gestante ou mulher mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência. Então, estaria, se presente os requisitos da preventiva e seus pressupostos, e estaria a Deolane no direito subjetivo de requerer que a sua prisão preventiva fosse substituída pela domiciliar? Sim. Tá claro? A Josiane, então, nesse caso, seria direito subjetivo dela. É direito subjetivo dela requerer essa prisão domiciliar, porque ela tem filho menor. Tá claro? Então, há esse direito aqui no artigo 318A. E o juiz poderia substituir a preventiva pela domiciliar, cumulando essa domiciliar com outras medidas cautelares pessoais diversas da prisão, que sejam compatíveis, como determina o artigo 318B, que também está aí na sua telinha. Tá claro? Por exemplo, a prisão domiciliar mais a monitoração eletrônica. Josiane, se tudo isso é possível, por que que até agora, uma semana agora, e ela ainda está presa? Olha, eu disse a vocês que nós não temos os autos. Considerando o que está sendo veiculado pela imprensa, se estamos diante de um fato que se trata de um fato praticado em 2020, então já faltou a contemporaneidade. De lá para cá nada mais aconteceu? Não tem mais nada? Não sei, porque a gente não tem, volto a repetir. Mas nada mais aconteceu, ou ainda que algo tenha ocorrido, sendo esse algo um crime sem violência ou grave ameaça, o juiz poderia decretar a preventiva, mas substituí-la pela prisão domiciliar. Mas com a ausência da contemporaneidade, nem a preventiva poderia ter sido decretada, ok? Se há a contemporaneidade nos autos, se há o risco concreto de novos fatos, se há efetivamente a demonstração inequívoca de que faz parte de uma organização criminosa, a prisão preventiva é recomendada, conforme a gente verificou no artigo 312, parágrafo 2º e 310, parágrafo 5º. Mas, considerando a gravidade abstrata do delito, a prisão não pode ser decretada. E considerando a condição pessoal do agente e as circunstâncias somente do fato, também não, porque o artigo 312, parágrafo 4º, que está aí na sua telinha agora, vai dizer para a gente claramente, é incabível a decretação da preventiva com base nas alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrada a periculosidade do agente, o seu risco para a ordem pública, para a ordem econômica, para a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal conforme o caso. Então, imaginemos que, vou decretar a prisão da Deolane,
porque é muito grave o fato. Afinal de contas, está fazendo parte de uma organização criminosa que é o PCC. É um fato extremamente grave. Porém, não é cabível a decretação da prisão preventiva com base na alegação de gravidade abstrata do delito. É necessário, concretamente, demonstrar periculosidade do agente e o seu risco à ordem pública, econômica, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução. Dito isto, diante do que está sendo narrado, que a gente tem visto ser veiculado, haveria o direito de converter a prisão, substituir a prisão preventiva pela domiciliar. E não se verificando nenhum desses pressupostos, a preventiva sequer poderia ter sido decretada, ok? Bom, mas a gente vai partir do pressuposto que se há uma ordem judicial, essa ordem é fundamentada em uma situação concreta. Pelo que eu vi, tá? Diante do que foi aberto, o sigilo e tudo mais, a gente pôde acompanhar, eu não encontrei ali, naquele mandado de prisão, elementos concretos para que a prisão dela fosse decretada, sinceramente, com a devida vênia. Eu realmente não vi. Então, e entendo que, de acordo com o que está ali naquela decretação, poderia ter sido substituída a prisão preventiva pela domiciliar. Entendo, inclusive, que não deveria ter sido decretada. E, em sendo decretada, deveria ter sido substituída pela domiciliar. Mas, o que eu entendo aqui, não vem ao caso, primeiro que eu não sou advogada da Deolane, né? E nem tenho acesso aos autos apenas como forma de explicação para aquele que é nosso aluno e está aí acompanhando tudo isso que a gente fala. Outro detalhe que precisa ser salientado aqui para chamarmos a atenção. A Deolane, ela é advogada com OAB, registrada normalmente. Então, na condição de advogada, ela só pode ficar presa provisoriamente enquanto se tratar de prisão provisória. É direito dela, diz o artigo 7º da Lei 8.906, que está aí na sua telinha. São direitos do advogado, tá vendo aí? São direitos do advogado. Ela tem o direito de ficar presa em sala de estado maior, tá? Todo advogado tem direito a isso. Olha o que dispõe o parágrafo 6º do artigo 7º e o parágrafo 3º. Olha, o advogado somente poderá ser preso, no parágrafo 3º, em flagrante, por motivo do exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado ou disposto no inciso 4 do artigo 6º, do artigo 7º. O Poder Judiciário e o Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias e polícias, salas especiais permanentes para os advogados. E, detalhe, presente indício de autoria e materialidade, a prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do artigo 7º em decisão motivada e expedindo o mandado. E quando preso o advogado, ele tem direito a permanecer em sala de estado maior. Esse é um direito dos advogados previsto aqui no artigo 7º da lei. Ele, quando preso, tem direito a ficar em sala de estado maior. Então, diz aqui o artigo 7º que ter a presença de representantes da OAB, quando ele for preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do respectivo auto sob pena de nulidade. Nesse caso, ela não foi presa em flagrante, foi presa com ordem judicial, então impõe-se o inciso 5. Não ser recolhido preso antes de transitada em julgado a sentença condenatória, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades fidedignas na sua falta em prisão domiciliar. Então, veja bem, a Deolane, quando foi presa, houve um burburinho na imprensa de que ela estava tendo regalias diversas das demais presas. Veja bem, isso não é regalia. Ela tem, de acordo com o artigo 7º, inciso 5 da Lei 8.906, essa prerrogativa. O legislador diz que o advogado não será preso antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, senão em sala de estado maior. Quando não houver a sala de estado maior,
tem que ser em uma instalação similar. Na ausência dessa instalação similar, vai para a prisão domiciliar. Então, a Deolane, além da condição de advogada, não estando em sala de Estado Maior, teria o direito à prisão domiciliar, como na condição de mulher, mãe com filho menor. Tá claro? Lá nos termos do artigo 318-A do CPP. Então, não há essa necessidade que vão apurar o porquê que ela teve um tratamento diferenciado, porque a lei impõe esse tratamento diferenciado ao advogado preso, assim como quando um juiz é preso, quando um membro do MP é preso, quando um policial é preso, quando um deputado é preso, quando um senador é preso, quando um ex-presidente da República é preso. Todos ficam em sala de Estado Maior. Como não tinha no local onde ela foi uma sala de Estado Maior como aquela que o Bolsonaro estava, tiveram que transferi-la de local, mas dentro daquele local onde ela esteve por um dia, teve que se adequar àquilo que a lei exige, porque ela teria que ficar numa sala de Estado Maior, ou no local com uma instalação similar, ou ainda numa prisão domiciliar. Tá claro? Então não há que se questionar, porque essa é uma prerrogativa que a lei dá. Ok? É uma prerrogativa, é um direito do advogado, previsto aqui no artigo 7º da Lei 8.906 de 94. Então, para se decretar a prisão preventiva, é necessário que os requisitos estejam presentes. Essa prisão pode ser substituída pelo domiciliar nas hipóteses do artigo 318 que nós vimos, e em se tratando de advogado, ainda há a prerrogativa do artigo 7º, inciso 5. Tá? Outro detalhe, que esse eu quero que vocês realmente prestem atenção. Nós tivemos na imprensa um procurador que deu uma declaração extremamente infeliz. Evidentemente, uma influencer como essa, com mais de 20 milhões de seguidores, essa ação tem um caráter pedagógico. E a gente espera que justamente cause um efeito de inibitório, porque não tem caminho fácil para o jovem. Não adianta o jovem querer sair de uma faculdade sem dinheiro algum, esfrega um dinheiro na cara para ser advogado do PCC ou alguma coisa, né? Dá nisso. Então é nesse sentido apenas que eu tomo a liberdade de um posicionamento meu. Eu vejo como de caráter absolutamente pedagógico. Eu aqui estudei e mostrei para vocês na lei todos os fundamentos, que são os requisitos e pressupostos da preventiva, e em nenhum deles você viu a possibilidade da prisão preventiva ser decretada como forma de ter caráter pedagógico. Gente, um procurador dizer que a prisão da Deolane tem caráter pedagógico é jogar a legislação no lixo, amassar e jogar fora. Prisão preventiva de quem quer que seja jamais pode ter caráter pedagógico. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico, ele é regido pelo princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência, em que, em tese, todos são presumidamente inocentes ou não considerados culpados até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. A Deolane está nesse contexto. Ela não tem uma sentença condenatória transitada em julgado, ela sequer tem um processo penal contra ela. Ela tem uma investigação instaurada. E aí, o legislador vai dizer pra gente que se há uma presunção de inocência, essa presunção não impede a decretação da preventiva. Porque tanto a presunção de inocência que está no artigo 557 da Constituição, como a preventiva está no artigo 561, a autorização para uma prisão provisória. Então, ambos estão na Constituição. Porém, só se prende quando efetivamente essa prisão se mostrar necessária. E não para servir de caráter pedagógico. Ele foi mais infeliz ainda quando ele disse: o menino está na faculdade, duro, sem dinheiro, essa prisão está servindo de caráter pedagógico para ele não sair da faculdade querendo advogar para o PCC. Deixa eu dizer uma coisa para você. Organizações criminosas, milícias, organizações ultraviolentas, qualquer criminoso, homicida, estuprador, todos eles merecem ser investigados, processados e, sendo o caso, condenados e executada a sua pena. Mas todos eles têm o direito constitucional do contraditório da ampla defesa ser assistido por um defensor. É o que diz o artigo 5º, inciso 63 da Constituição, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que somado ao 133 da Constituição vai dizer pra gente que a advocacia é uma função essencial à justiça. É a única profissão, inclusive, que está na Constituição Federal, dizendo que é essencial à justiça.
O que significa dizer que pode sim o menino ou a menina que está saindo da faculdade advogar para o PCC, se outra alternativa não lhe restar. Pode sim o advogado que já advoga há anos advogar para o membro do PCC. Se outra alternativa não lhe restar, se aquela causa lhe mostrar conveniente, pode advogar. E pode sim ele receber os honorários, porque afinal de contas ele está advogando. O que não pode é o advogado, seja um recém-formado, seja um advogado já renomado, participar da ação delituosa do seu cliente. E aí é qualquer advogado, inclusive a Deoline. Se não se prova que de qualquer modo ela participou da ação delituosa dos clientes, ela não pode ser presa, ela não pode ser processada, ela não pode ser condenada. Agora, se há uma comprovação de que o advogado, seja ele quem for, novato ou veterano, e está, de qualquer modo, participando da ação criminosa do cliente, ele não é mais um advogado. Ele é um criminoso, tanto quanto seu cliente. E aí, terá que responder. Agora, se ele apenas advoga, ele está no exercício da sua profissão, ele se limita a atuar de acordo com os ditames da lei, não há que se questionar a origem dos seus honorários, porque ele está prestando serviço e ele recebe, e ninguém aqui pergunta para o cliente de onde saiu o dinheiro para você me pagar. Ninguém pergunta isso. Até porque não é natural que se faça essa pergunta. Você está exercendo a sua profissão e para exercê-la, você vai ter uma contrapartida que é o seu honorário. Agora, não estou participando dos crimes praticados pelo meu cliente, estou advogando tecnicamente nos ditames da lei. Pronto. Então não tem essa de prisão preventiva ser decretada com caráter pedagógico. Porque se assim fosse, ninguém mais advogaria para organização criminosa nenhuma, para miliciano nenhum, para homicida nenhum, para estuprador nenhum. Toda a defesa teria que ser feita pela Defensoria Pública. Porque todo advogado que atua no crime, ele vai se deparar com clientes efetivamente criminosos e culpados, mas ele também vai se deparar com clientes a quem está se imputando o crime e que é inocente. Ou, às vezes, que agiu, praticou o ato, mas amparado numa causa excludente de licitude. Tudo isso é possível. Então, da forma como foi colocado, que a prisão da Deoline tem um caráter pedagógico, ele na verdade, vou dizer para você, não é nem o que poderia, ele perdeu a oportunidade de ficar em silêncio. Nesse momento, o silêncio para ele seria mais eficaz, porque foi péssima a colocação dele, foi extremamente infeliz. E outra colocação infeliz do procurador, que também foi manifestado. Agora que todo mundo está preso, agora vai começar a investigação. Agora que todo mundo está preso, agora vai começar a investigação. Não dá para ser assim. Porque eu não posso prender por suposição. Eu tenho que ter informação sedimentada para poder pedir a prisão preventiva. Até porque prender para investigar, a gente só tem uma prisão no nosso ordenamento jurídico que autoriza isso, é a prisão temporária. E a prisão temporária só é cabível para os crimes previstos no rol taxativo. E, nesse caso, se é pela lavagem de capital, não está lá previsto. Não caberia prisão temporária. Eu não posso prender para investigar. Eu tenho que ter a prova da materialidade e um mínimo de indícios de autoria. Porque senão eu não tenho o que a gente chama de fumus commissi delicti, de fumaça de que o agente cometeu o delito. Ok? Então, fizemos aqui uma análise sobre os requisitos e pressupostos de uma prisão preventiva, sobre a hipótese de cabimento de uma prisão domiciliar e vamos encerrar essa análise afirmando que prisão preventiva não se presta a um caráter pedagógico, ok?